Oi, amados, novamente, né? Estamos aqui, hoje, dia 23 de maio de 2019. Então, vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Cílio Malafaia. Vou botar aqui, tá certo? Vamos lá. Ok, peraí. Gente, tá só aqui, assim tá bom, né? Acredito eu que assim esteja bom. Tá, vamos lá. Qual é o resultado de se buscar mais a Deus? O resultado de se buscar mais a Deus é que Deus vai agir por você. Deus vai agir em nosso favor. Olha o que ele fala quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Se me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14 diz: eu serei achado de vós. Eu vou trazer vocês de volta para essa terra. E no versículo 11 ele vai dizer para o povo: olha, eu vou dar a vocês o fim que vocês esperam. Querido, se você busca mais a Deus, te prepare. Deus vai agir na tua vida, em áreas da tua vida que você não pode, mas Ele vai agir, porque você o busca e está perto dEle. Qual é? Amados, a gente já leu, né, Jeremias 29 todo, né? Mas ele aqui tá botando assim no campo, tipo de terreno, né? No campo terreno. É lógico que Yahweh, ele nos guarda, ele nos dá a vida, ele nos dá a saúde, não é verdade? Ele nos abençoa quando a gente também trabalha. Não adianta a gente também, tipo, não batalhar, né? Ele nos dá saúde, nos dá a vida pra gente batalhar. Só que aqui o Silas ele tá botando assim num ponto de que a pessoa tem que buscar mais a Deus, porque buscando mais a Deus, Deus vai dar as coisas, Deus vai abençoar. Mas o que ele tá levando aqui é para a pessoa buscar mais a Deus, como? Indo a um templo, dando dízimos, ofertas, se sacrificando, entendeu? Fazendo esses atos religiosos. E não é isso que o Pai quer. A gente já leu em várias passagens da Escritura falando que nós somos o templo, né? E que o próprio Yahushua disse, né, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E ele disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, né? Pelo dia de amanhã, porque o Pai, ele cuida de todas as coisas, não é verdade? Ele cuida do lírio do campo, não vai cuidar de nós. Basta cada dia o seu mal. Foi o que ele disse. Mas é lógico que o Pai, ele cuida assim. O apóstolo Shaul, ele disse, né? Sei andar na fatura, sei viver na fatura, como sei viver na escassez, né? Então vocês vejam bem, a nossa confiança em Yahweh não tem que estar no que ele vai nos dar aqui, nessa vida temporal, nessa terra. Mas a nossa confiança em Yahweh tem que estar no que ele prometeu por intermédio de Yahushua, porque Yahushua nos prometeu a promessa com a vida eterna. E Yahushua mesmo disse em João 17 que a promessa é esta, né? Que creiam em ti como o único Deus verdadeiro e a Yahushua a quem enviaste. Então essa é a vida eterna, né? Porque quando a gente crê, né, no Pai e no Filho, a gente crê que o Pai é o verdadeiro Deus e crê em Yahushua, que é o Filho que o Pai enviou, a gente anda nesse caminho que é Yahushua, que é o entendimento, a gente tem a vida eterna. Então a nossa confiança não tem que estar nas coisas dessa vida, do que Yahweh vai nos dar nessa vida, mas tem que estar na vida eterna. A gente tem que focar na vida eterna, porque é a eternidade que nós vamos viver. E qual vai ser a eternidade que nós vamos viver? Qual vai ser a escolha? Porque a Escritura é bem clara: escolha, pois, a vida. A Escritura é clara nisso. Por quê? Porque em Provérbios 16, 21, quero ler aqui com vocês, tá? Que em Provérbios 16, 21 diz assim, ou é 21, 16 ou é 16, 21. Eu acho que é 21, 16, amados. Vamos ver aqui.
Olha o que diz aqui, eu acho que é 21. Ó. Ah, sim. Aqui, ó. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Só que em outras versões está assim, veja bem. Vamos ver aqui outras versões. Hã? Provérbio 21. 21, 16. É porque eu confundo as duas. Mas também que eu me lembrei. Então, o que está escrito aqui? Aqui, ó. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Tá? Por isso que a gente tem que pesquisar várias versões, porque aqui está falando de congregação. Hã? Então aqui, ó, quem se desvia do caminho do entendimento? Quem é o caminho do entendimento? É Yahushua. Porque ele é o caminho, ele é a porta estreita. Quem se desvia do caminho do entendimento, que é o caminho do Espírito, de andar no Espírito, repousará na congregação dos mortos. Ó, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O homem que se afasta do caminho do entendimento, repousará na congregação dos mortos. Então, o que isso quer dizer, amados? Isso quer dizer que quando a gente vai nesses templos de pedra, né, nesse engano, a gente deixa de andar no espírito, no entendimento. A gente não crê que a gente é o templo, mas a gente vai no templo físico. A gente está desviado do caminho do entendimento, que é o caminho do espírito, que é o caminho verdadeiro e único, que é Yahushua, que é a única porta estreita, porque ele não é uma das portas, como eu tenho falado. Yahushua não é uma das portas. Ele é a porta estreita, e são poucos que entram por essa porta. Então, na congregação dos mortos repousará. Por que na congregação dos mortos? Porque a religião é uma congregação. É o caminho da congregação, é religião. Vocês podem ver que em todos os lugares tem a religião, tem a congregação, o templo. Não é verdade? Vocês vejam, templo evangélico, congregação evangélica. Congregação católica, templo católico. Congregação espírita, templo espírita. Templo de macumba, congregação de macumba. É tudo a mesma coisa. E a congregação dos mortos. Por que a congregação dos mortos? Porque está morto no entendimento, está no físico e não no espírito. Então é isso que a gente tem que entender. Então a gente não precisa ficar buscando a Deus, ao verdadeiro Yahweh, porque quando a gente vai no caminho do entendimento, que é no espírito, a gente sempre anda no Espírito. Por quê? Porque a gente recebeu o Espírito e nós estamos cheios do Espírito. É isso que a gente tem que entender. E essas pessoas que estão no engano da religião, seguindo esses homens, esses líderes religiosos, na verdade, amados, eles estão vazios do verdadeiro Espírito. Por quê? Porque eles sempre tem que estar nesse falso espírito, vai nessas igrejas, são cheios desse falso espírito, que é o espírito do engano, da mentira, do erro, e vão sempre estar precisando se encher. Ele fica sempre vazio. Mas o verdadeiro Espírito, ele mora em nós. A gente não precisa se encher dele, porque nós somos cheios do Espírito. A gente já leu em várias partes daqui da Escritura falando Estevão, cheio do Espírito. Paulo, cheio do Espírito. Né? João e Pedro, cheio do Espírito. Por quê? Porque quando a gente crê que nós somos o templo e a gente vai na porta estreita que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche desse Espírito. E nós somos cheios, e nós recebemos desse Espírito, nós somos cheios do Espírito. Tá certo? Então vamos continuar aqui. É o resultado de se buscar mais a Deus. Como é que é? Como é que é esse negócio de se buscar mais a Deus? Ele vai ouvir a nossa oração de uma maneira diferenciada. Quem busca mais a Deus, ele vai nos ouvir de uma maneira diferenciada. Lembra de Daniel? Daniel, no capítulo 9, começa uma oração. No versículo 21... Então vamos ter aqui Daniel 9.
Aqui, ó, Daniel 9:21, resposta rápida. Daniel 9:23, responde antes de terminar a oração. Tá, vamos ver. Daniel 9, né? Daniel 9:21 e 23. Vocês veem que ele sempre fala, né? Do Antigo Testamento. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Por que ele está falando a hora do sacrifício da tarde? Porque Daniel aqui estava no Velho Testamento, então ele cumpria a lei. Tá certo? Ele me instruiu, me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem que entender a visão. Certo? Então, qual é essa visão? 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então aqui, Daniel estava orando e o anjo ele veio dar a resposta a Daniel, tá certo? O anjo da parte de Yahweh, né? Eu não vou ler tudo, amados, mas vocês vejam que ele não estava no templo orando. Daniel não estava no templo orando. Estava? Ele orava, como a gente viu, Daniel orava no quarto dele. Não era no templo. E ele fazia o que o Yahushua falava, entre no teu quarto. Entre no teu aposento, ou seja, entre no teu secreto. Ele orava 3 vezes, mas ele orava no quarto. Ou seja, só que Yahushua, ele tirou o físico e botou o espiritual. Que nós hoje temos que entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, que o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Ou seja, nós temos que orar no entendimento. Né? O quarto aqui que ele está falando é pensamento. Fechar a porta, que é a boca, e orar em secreto, que o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Então é isso que ele está falando. Mas aqui, o Daniel, ele orava. Ai, gente, isso é muito chato. Sai. Ele orava no entendimento, não é verdade? Mas o Daniel orava e ele se sacrificava por quê? Porque ele estava no Antigo Testamento, é isso que a gente tem que entender. É verdade? Então vamos ver aqui o que houve nossa oração em nível diferenciado. Vamos ver o que ele quer falar aqui com isso. O varão Gabriel voou rapidamente. Resposta rápida. Versículo 23. Ele vai dizer: desde que você iniciou a sua oração, só a resposta. A resposta vem antes do cara terminar a oração. Resposta diferenciada para quem busca Deus. Olha o resultado de quem busca Deus. Olha só, amados, aí é um equívoco dele. Ele diz resposta diferenciada para quem busca Deus. Só que a gente não precisa buscar Yahweh, porque Yahweh já mora em nós. Porque nós somos o templo. Então, nós podemos falar a hora que a gente quiser. A gente pode falar, orar, a hora que a gente quiser ao Pai. E Ele vai responder. Porque nós temos intimidade para isso. Certo? Nós temos intimidade para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. É isso que está escrito na Escritura. Né? Em Hebreus 13 está escrito isso. Que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua e falar ao Pai. Ou seja, qual é o Santo do Santo aqui? É a intimidade, é o pensamento. E o Pai, Ele vai nos falar, Ele vai nos orientar. O Espírito que habita em nós nos guia a toda a verdade. Então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Mas ele aqui está dando a entender que a pessoa tem que buscar Deus no tempo físico. Fazer tudo atos físicos. Vamos continuar. Revelações exclusivas. Olha o que Deus disse para Abraão.
Olha o que Deus está falando no capítulo 18, versículo 17. Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Eu vou dizer uma coisa da minha pessoa. Estou falando de mim, não estou falando de você não. O Espírito Santo fala comigo. Silas, existem coisas que Deus quer revelar para você, mas você tem que entrar num outro nível de relacionamento com Deus. Estou falando eu, que sou seu pastor, não estou falando de você não. É fácil quem está com o microfone na mão falar você. Tá vendo? Eu que sou o seu pastor. Vocês reparem bem, amados, que ele mesmo se bota no lugar de Yahushua. Falando, eu que sou o seu pastor. E ele sabe muito bem que o único pastor é Yahushua, escrito em João 10. Ele sabe. E ele sabe que ele não é pastor. E que as ovelhas que estão seguindo a ele não são as ovelhas dele, mas são as ovelhas de Yahushua, que ele está roubando para ele. E é por isso que Yahushua disse que todos que vieram antes de mim, isso está escrito em João 10. Vocês podem, amados evangélicos, abrir a Bíblia de vocês e ler João 10, que vocês vão ver que está escrito. Está escrito, todos que Yahushua disse assim, olha, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos. Por que ele diz isso? Que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Porque estão no pastor Silas Malafaia, no pastor Marco Feliciano, no pastor Marco Antônio Peixoto, no pastor Valdomiro Santiago, entendeu? No pastor Agenor Duque, que aí eles não falam nem mais pastor, se fala apóstolo Agenor Duque, já fala apóstolo Valdomiro Santiago, entendeu? Já são outros títulos. Será que eles viram em Yahushua, amados, os apóstolos que estão aqui hoje em dia? Apóstolo Agenor Duque, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo Miguel Ângelo. Será que eles já viram Yahushua? Porque a escritura é bem clara. Os apóstolos viram Yahushua. Os apóstolos, que eram os 12 discípulos, eles conviviam com Yahushua. E depois disso, em Atos, diz que eles oraram e tiraram a sorte para escolher um apóstolo para substituir Judas, que se suicidou. Vocês podem ler isso em Atos, está escrito. E aí eles lançaram a sorte e veio sobre Matias. Mas você não vê Matias como apóstolo, por quê? Porque Yahushua, ele não escolheu Matias, ele escolheu quem? Ele escolheu o apóstolo Shaul. Tanto que o apóstolo Shaul, ele teve um encontro a caminho de Damasco, como a gente leu em Atos, né? Em Atos, aí eu esqueci qual o capítulo agora que está em Atos, acho que é Atos 4, se não me falha a memória, né? Não, Atos 4 não, amados. Porque Atos 7 já era a morte de Estevão, que o apóstolo Shaul, ele já estava vendo o Estevão ser morto, né? Que ele segurou as roupas dos sumos sacerdotes, dos líderes religiosos que estavam apedrejando Estevão à morte, né? Mas eu esqueci qual é o Atos agora. Mas vocês vão ver que o apóstolo, ele teve um encontro com Yahushua em Damasco, né? E que quando ele teve esse encontro com Yahushua em Damasco, a caminho de Damasco, não é nem em Damasco, é a caminho de Damasco, e que ele viu uma luz muito forte, e que Yahushua pergunta a ele, Shaul, Shaul, por que tu me persegues? E aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Yahushua, aquele que tu persegues. Então ele ficou cego, vocês viram que ali ele viu Yahushua, né? E depois, quando ele voltou a Jerusalém, já cheio do Espírito, né? Porque depois foi Ananias falar com ele, e ele estava cheio do Espírito, porque ele recebeu o Espírito, e ele voltou a Jerusalém, e ele entrou no pátio do templo, que na Bíblia está templo, mas não era, no pátio. E aí que ele teve uma visão, e Yahushua falando para ele, saia depressa de Jerusalém, porque eles vão te perseguir. Mas ali ele já estava cheio do Espírito, e ele viu Yahushua. Então os apóstolos são aqueles que viram Yahushua, tá certo? Depois de Paulo, mas nenhum foi denominado apóstolo.
Tá certo? Até porque Yahushua mesmo disse, não chameis ninguém de pai, porque um só vosso pai que está nos céus. Não chameis ninguém de guia, de líder, de mestre, porque um só vosso mestre que está, é o Yahushua. Entende? Então vocês vejam que o Silas está levando o povo a buscar a Deus no templo físico, ou seja, o Deus do engano, que depende realmente desses cultos, da pessoa ir no físico para buscar ele, para enganar o povo no emocional. Porque no entendimento não há mais necessidade, porque o verdadeiro Yahweh a gente busca em espírito e em verdade. A gente o busca não é a gente o busca. Yahushua nem disse isso. Ele disse que o verdadeiro Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade. Foi isso que ele disse para a mulher cananeia. Tá certo? Vamos ver aqui para vocês verem o que eu estou falando, olha. Vocês vejam que é diferente. Não é buscar. Não é buscar. E a Rússia não vai falar buscar. Vejam bem. Vocês vejam. Ó, acho que é João 4. João 3, eu acho que é João 3 ou é João 4. Ó, aqui ó, é João 3, ó, tá falando de Nicodemos, tá? Aqui ele tá falando do entendimento, depois da mulher cananeia. Ó. Eu acho que a mulher cananeia é João 4 mesmo, amados, vamos ver. Ó. Ó. Aqui, ó. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, chamado de Jacó. E a Rússia, cansada da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe a Rússia, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E a Rússia lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Yahweh e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva, disse a mulher. O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E a Rússia estava mostrando o físico, mas mostrando o espiritual, porque ele está falando dele mesmo, que ele é água viva, né, amados? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E a Rússia respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ou seja, ela ainda estava vendo o físico. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela não estava entendendo que ele estava falando nele no entendimento, no espírito. Aí a mulher disse, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe a Rússia, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Por que ela disse isso? Porque ela percebeu que ele estava falando no espírito, no entendimento, não no físico. Porque, na verdade, os maridos que a Rússia estava falando, que ela falou que não tem marido, e que ela tinha 5, e que não era dela, e que agora esse que está com ela não é marido dela, ele está falando de deuses. E ela entendeu que era no espírito. Que ele está falando de deuses, não de maridos físicos. Aí ela diz, nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém era a cidade, era a casa, tá certo? Era a cidade, a casa do Senhor. Quando Davi disse em Salmo 122, né, que a gente leu na parte 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estava se referindo a Jerusalém. Mas aqui também tem traduções que tá. Outros dizem, mas vocês judeus dizem que é no templo, é o lugar onde se deve adorar. Então tem versões que tá templo, quer ver? Aqui ó, João 3:20, vou só mostrar aqui para vocês verem. Peraí.
João 3:20. Só para vocês verem que tem traduções que tá templo, mas tem outras que tá Jerusalém, porque na verdade é Jerusalém mesmo. Não, João. É Mateus não, Zé. João 3:20. Abri. Pois todos os que fazem o mal odeiam. Cadê? Não. É João 4, gente. Desculpa, João 4. Eu cismei que é João 3. João 4:20. Ai. É assim mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Porque tem versões que tá templo, mas aqui, ó. Dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Jerusalém. Aqui tá tudo Jerusalém, hein? Aqui tá tudo Jerusalém, mas tem lugar que tá templo. Tem uns que tá templo. Vamos ver nessa aqui. João 4. Impressionante. Eles já estão mexendo mesmo, amados, na 4:20. Jerusalém. Vamos ver na Bíblia King, na Bíblia Viva. Bíblia Viva, João 4. Mas me diga uma coisa, por que é que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Eles agora estão mudando mesmo, amados, porque tem versão aqui que diz que é em templos. Tem versões que falam em templos, eles estão mudando mesmo. Aqui, ó, os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ó. Versão internacional a gente está lendo ali, né? Vamos ver aqui na linguagem de hoje. Não. Deixa eu ver aqui na 1948. Vamos ver essa aqui. Jerusalém também, eles estão mudando, amados. O negócio tá ficando estreito. 95, vamos ver. Almeida Revista e Corrigida, eles estão corrigindo as besteiras que eles estão fazendo, né? Porque eles estão mudando, porque eles estão vendo que a pessoa, que o povo está acordando, então eles estão mudando a Bíblia todinha. Corrigida e fiel, vamos ver aqui. Jerusalém, tá tudo Jerusalém. Mas quando vocês vejam, amados, aqui tá falando Jerusalém, mas tem versões que tá templo, tá? Tá templo sim. Tem versões que tá templo. Aqui também tudo Jerusalém. Ai, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Não, João 4:20 não tem outra versão não, né? Não tem outro lugar que conta, entende? Era isso que eu queria saber, se tinha outra parte que conta essa parte também, né? Mas em todo caso, amados, quando fala Jerusalém, porque o correto é Jerusalém mesmo, né? Ó, Jerusalém, aqui também tá Jerusalém, né? Porque Jerusalém era a casa do Senhor, né? Que a gente leu, né? Em Salmo 122, Salmo de Davi 122, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá, estão todos aqui em Jerusalém, mas tem Bíblia assim que tá templos, né? Mas em todo caso, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. João 4:20. Deixa eu ver se tem algum aqui.
Não, não é 1 João, não. É João 4. Jerusalém. Ah, não, aqui tá. Deixa eu botar aqui Bíblia Gateway para ver o que está escrito aqui nessa Bíblia. Gateway. Não é que Bíblia é essa, mas vamos ver. Eles não facilitam, né? Aqui, ó. Vamos ver como é que tá nessa aqui. Se não achar, eu desisto. 20. Nossos pais adoravam a Deus neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Tá tudo assim mesmo. Eles estão mexendo nas Bíblias, amados. Eles estão mexendo nas Bíblias porque eles estão vendo que o povo está acordando. Mas quando se fala Jerusalém, a casa do Senhor, vocês podem ver que o pessoal fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está falando da cidade de Jerusalém, né? Então vamos continuar aqui para não perder muito tempo, né? Então vamos lá. Aliás, que quando a gente fala de Yahusha, a gente não perde tempo, né? A gente ganha tempo, né? Mas eles estão mexendo muito na escritura, na Bíblia. Na escritura não. Eles estão mexendo na Bíblia, né? Então aqui, ó, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Yahusha declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de Yahusha, não é dos judeus, é de Yahusha, tá? Então, olha só. Está falando que eles adoram o que não conhecem. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão adorando ao Deus falso, Terron, dentro dos templos, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. E há o Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, ele não está falando que busque, ele está falando adorar. Então, quando a gente conhece o caminho Yahusha, a gente vai na porta estreita que é Yahusha, a gente entra nessa porta, a gente vai no caminho e ele nos leva ao Pai, a gente passa a adorar o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque a gente adora no entendimento, a gente anda no entendimento, no espírito. Então você vê que nem Yahusha falou de buscar. Porque aquele que adora já tem o Espírito, já anda no Espírito. Então vocês estão vendo a diferença de buscar e de adorar? Aqui o Silas está falando de adorar, de buscar. Mas só que a gente não pode buscar, amado. A gente que é o templo e que está andando no Espírito, a gente não precisa buscar, porque a gente já tem o Espírito, a gente recebeu o Espírito, nós estamos cheios do Espírito. Então, o que a gente precisa é adorar. Então, como a gente já tem o Espírito, a gente vai adorar. E a gente adora como? Ainda um templo físico? Não é isso que a Ruth falou. Os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai o procura. Aquele que adora o espírito em verdade, por quê? Porque o Pai é espírito. E importa que eu adore em espírito e em verdade. Ou seja, importa que eu adore no entendimento. E o que é adorar no entendimento? É você crer que você é o templo. Então você não vai mais a um templo. É você crer que Yahusha é a porta estreita. Então você não precisa entrar na porta larga, que é a porta da religião. É você crer que Yahusha é o caminho. Então você não precisa mais ir a um caminho físico para entrar num templo físico. É você crer que Yahusha é o pastor. Então você não precisa mais ouvir o líder religioso no templo físico. É você crer que Yahusha é o pão vivo que desceu do céu. Né? Então você não precisa mais comer um pão físico e tomar uma ceia física, e sendo que a ceia no entendimento é isso. Isso é adorar. Isso é adorar em espírito, em verdade. Tá certo, amado? Então vamos continuar aqui. Vocês. Fala em mim. O Espírito Santo fala comigo. Me busque mais, que você vai entrar num outro nível de relacionamento. E eu vou revelar a você coisas que agora não revelo. Porque o nível que você está não revela. A mesma coisa com você.
Porque você pensa, meu Deus, é Abraão, que coisa fantástica, um homem. Mas Deus tem coisas para revelar a cada crente aqui. Seja da sua vida material, da sua vida espiritual, coisas de bênçãos, de promessas, que Deus não revela a você, por causa do nível de busca que você empreende. De nível de busca. Amado, está totalmente errado. Não tem nível de busca. A pessoa que anda no Espírito, ela anda no Espírito e ponto. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa vive cheia do Espírito. Ela é cheia do Espírito. Ela não está cheia do Espírito. Não é uma coisa momentânea. Ela é cheia do Espírito. Tá certo? Então ela não precisa buscar, ter nível de busca. Não existe isso. E outra coisa, ele falou que Deus vai mostrar as promessas. Quais promessas, amada? A promessa só tem uma, né, escrito na Escritura. A promessa é esta, a vida eterna. É a única promessa que está na Bíblia, que Iago prometeu, que a Rússia prometeu, é a vida eterna. Esta é a promessa, a vida eterna. Não tem promessa terrena aqui nesta terra. O que ele faz é nos dar o necessário para que nós possamos viver e para que nós possamos ter também para ajudar o próximo. Tá certo? Agora ele mesmo diz, não junteis tesouro aqui nesta terra, onde a traça corrói, mas ajunteis tesouros nos céus, ou seja, a promessa que ele nos deu é a vida eterna, escrito em João 10 e escrito em 1 João, está escrito também, a promessa é esta, a vida eterna. Não tem promessas. Entende? Então vocês veem que esse Deus dele é o Deus Terron. Não tem nada a ver com Yahweh. Se você pensa que essa verdade é só para o seu pastor, essa verdade é para você também. Viu? É só para o seu pastor. Qual é o pastor que ele está se referindo? Ele, que ele é o pastor. Ele em nenhum momento diz que a Rússia é o pastor. Não. Ele fala que ele é o pastor. Eu sou pastor. Não só eu que sou o pastor. Entende? Mas ele não é pastor, o pastor é Yahushua. Porque há coisas que Deus não vai revelar. Porque para revelar tem que ter um nível de intimidade. Agora olha só isso aqui que eu vou te falar. Tem que ter um nível de intimidade, amados, quando a gente conhece Yahweh e que a gente está cheio do Espírito de Yahweh, porque nós recebemos o Espírito, então nós temos esse Espírito. Nós somos cheios do Espírito. A gente não precisa ter nível de intimidade com Ele, porque nós temos intimidade a hora que a gente quiser. A gente entra e fala com Ele e Ele fala conosco. Tá certo? Nós temos intimidade. Então tem que ter nível de intimidade. Isso está errado. Isso é Terron, não é Yahweh. Porque aquele que anda no Espírito vive cheio do Espírito e tem intimidade para falar a hora que quer com o Pai. E o Pai, ele responde a hora que ele quer também. Nós temos essa liberdade. A verdade é que quando você busca mais a Deus, há um relacionamento diferenciado. Não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Perfeito, para salvação. Para relacionamento com Ele, Ele faz. Para salvação não, Ele salva qualquer pessoa que se arrepende. Agora, para se relacionar com Ele, negativo. Vamos para a Bíblia, meu irmão. Abraão, só para ele. Tiago 2, 23, o amigo de Deus. Para Moisés. Então veja bem, amados. Realmente, salvação, ele salva aquele que crê, né? Mas aquele que crê, ele crê em quem? Ele crê no Filho e no Pai. Ele crê que o Pai, aquele que crê verdadeiramente, ele crê que o Pai é o único verdadeiro Deus, tá? Que é Yahweh. E ele crê que Yahweh enviou seu Filho, tá certo? Então ele crê que o Filho é o Filho de Yahweh e que ele morreu por nós e que ele é o nosso Salvador. Então aquele que crê, aquele que vai ser salvo é aquele que crê no sacrifício de Yahushua e que recebe o sacrifício, não precisa ficar comprando sacrifício,
indo a um templo físico, pagando dízimos e ofertas. Porque ele recebe o sacrifício. E aí o que acontece? A pessoa crê nisso. A pessoa lê, a pessoa crê que ela é o templo do Espírito, então ela não precisa mais ir a um templo. Ela crê que Yahushua é a porta estreita, então ela entra na porta estreita que é Yahushua. Ela entra no caminho que é Yahushua. É isso que Yahushua disse, gente. Olha só, presta atenção. Yahushua diz assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e salvar-se-á. E sairá e encontrará alimentos, que na Bíblia está pastagem, mas não é alimentos. Vejam bem, quando você encontra a porta estreita, que é Yahushua, você entra pela essa porta, você entrou, você se salvou. Tá certo? Você já tem a vida eterna, você se salvou. Se salvou do quê? Se salvou do engano da religião e se salvou para a vida eterna. E você sairá, porque vai sair do engano da religião, da porta larga, que é a religião. Você entrou na porta estreita, que é Yahushua, e vai sair da porta larga, que é a religião. E aí você encontrará alimentos, que é Yahushua. Porque Yahushua, ele é alimento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você encontra esse alimento, o próprio Espírito, ele vai nos alimentar da palavra que é Yahushua, do pão que é Yahushua. Então a gente vai tendo conhecimento dele. Conforme a gente vai, entendeu? Se relacionando com ele, adorando a ele no Espírito em verdade. Então a gente vai tendo esse conhecimento, essa intimidade com o Pai, com o Filho. A gente vai tendo essa intimidade através do Espírito. E ele vai se revelando. Ele vai se mostrando. Tá certo? É lógico que aquele que procura, que busca conhecimento, porque é por isso que Yahushua disse que ele recriminou os religiosos daquela época, falando: vocês examinam as escrituras, vocês estudam as escrituras, mas elas testificam de mim, mas vocês não vão a mim para ter a vida eterna. Por quê? Porque eles pensavam que a escritura que tinha a vida eterna. E a escritura que testifica de Yahushua, que testemunha de Yahushua, mas eles não estavam indo a Yahushua. Então, a partir do momento que a pessoa vai a Yahushua e que ela tem, ela recebe o Espírito e ela vive cheia do Espírito, ela começa a examinar as Escrituras e o Espírito vai, assim, direcionando e mostrando o caminho, vai mostrando a verdade, vai revelando. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Então, isso é o que? Aí sim, a gente vai buscando o conhecimento da Escritura, o conhecimento da história, o conhecimento de tudo. Mas não é que a gente vai buscar a Yahu. A gente vai adorar. Ele não disse em momento nenhum que a gente tem que buscar a Yahu. O que a gente tem que fazer é ir para a porta estreita, entrar no caminho que é Yahushua, e Yahushua vai nos levar ao Pai, e nós vamos receber o Espírito, porque o Pai vai nos encher do Espírito, nós vamos ser cheios do Espírito, esse Espírito não se esvazia. E nós, nesse Espírito, nós somos o templo, e buscando, e estando no Espírito, andando no Espírito, nós vamos adorar o Pai em Espírito, em verdade. Ele não está falando em buscar o Pai, ele está falando em adorar. Buscar uma coisa, adorar é outra. Tá certo? Até porque o Senhor está falando de buscar uma coisa que você tem que buscar sempre, porque senão você vai estar vazio. Mas o Espírito da verdade, ele está em nós, ele habita em nós, ele mora em nós. Então, como ele mora em nós, ele não se esvazia. Então, o que nós temos que buscar, sim, é o conhecimento, examinando as escrituras, pesquisando história. Por quê? Porque o Espírito vai nos mostrar a verdade através do que a gente vai buscando, do conhecimento que a gente vai buscando. Mas não é que a gente vai buscar a Deus e Yahu. A gente vai buscar o conhecimento que Ele quer nos revelar através do Espírito. Mas a gente vai buscar o conhecimento, não buscar Ele, porque nós já temos o Espírito em nós. Vocês estão entendendo, amados? A gente não precisa buscar o que a gente já tem, o que a gente já recebeu. Nós somos cheios do Espírito. O que a gente precisa buscar é o conhecimento na Escritura
e o conhecimento nas histórias, para ele poder nos guiar e nos mostrar a verdade, nos revelar a verdade, porque a Escritura diz que não há nada oculto que seja revelado. Se a gente buscar, a gente acha. Buscar o quê? Buscar Deus? Não. Buscar Yahweh? Não. É buscar o conhecimento. E ele vai dar entendimento do conhecimento que nós estamos buscando. Mas a Yahweh a gente não precisa buscar mais, porque a gente já tem. O que a gente precisa agora, que nós somos cheios do Espírito, é andar nesse Espírito e adorar Yahweh em Espírito e em verdade. Tá certo? Então vamos lá, Tiago 2,23. Vamos ver o que está escrito aqui em Tiago 2,23. Tiago 2,23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Yahweh. Sim, exatamente. Mas vamos ler aqui então o Tiago 2 todo? Eu acho que a gente já leu o Tiago 2. Não, eu acho que a gente já leu. Mas vamos ver aqui. Ah, sim, a gente já leu, sim, amados, ó. É aquele que a gente já leu falando de... falando, olha só que maravilha. Ó, cadê? Sim. É aquele que a gente fala, que a gente leu da obra. Ó, mais alguém dirá, se você tem fé, eu tenho obras, mostre-me sua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Né? A gente já leu tudo aqui, ó. Né? Sim, não, a gente não leu tudo não, mas a gente só leu até aqui, ó. A gente só leu até aqui. Né? Mas vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Não custa, é importante, é sempre talento, né? Então vamos lá. Vamos ver o que ele está falando aqui, porque o Silas está falando de uma coisa que está levando aqui, ó, cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, em Yahweh, isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Yahweh, né? Mas vamos ler aqui o que quer dizer aqui, porque aqui Tiago está falando do amor ao próximo, mas Silas está falando no crer de buscar a Deus, e sendo que isso não existe, porque quando nós recebemos o Espírito, ele já habita em nós, então a gente precisa adorar em Yahweh, Espírito em verdade, não buscar. A gente precisa buscar o conhecimento. E não a Yahweh, porque o Yahweh, o Espírito dele já habita em nós. Então vamos lá. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Yahushua, não façam diferença das pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Yahweh os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ou seja, aqui o apóstolo está falando de amor, vejam bem. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se o culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se vocês não cometem adultério, mas cometem assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não tem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, esse aqui foi o que a gente leu, né? Por isso que eu estou lendo assim mais rápido, porque a gente já leu. Eu já expliquei que aqui ele está falando da fé
que na verdade é a obra, que nós temos que ter obras. A gente tendo obra, a gente mostra a fé que a gente tem. Acaso a fé pode salvá-lo? Né? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Né? É isso que ele está falando, tem que ter a obra, a gente tem que ajudar o próximo, né? É isso que ele está falando, do amor ao próximo. E aí, quando a gente ajuda o próximo, a gente está mostrando nossa obra, a gente está mostrando a fé. Se a gente não ajudar, não mostrar a obra do amor ao próximo, a nossa fé está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? A gente leu só até aqui. Agora vamos lá. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, aqui é o que ele leu, né? Não, é 23 que ele botou, né? Então vamos lá. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Veja bem, a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Né? Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Yahvé, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Yahvé. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja, uma pessoa é justificada pela obra de ajudar o próximo. Não está falando da obra da lei, porque quando o apóstolo Paulo, Shaul, que eu já expliquei para vocês, ele fala que a fé sem obras... Não, que ele fala que... Ai, meu pai, como é que é? Que a obra não salva ninguém, que nós não somos salvos pela obra, mas pela fé em Yahushua. Essa obra que ele está falando é a obra da lei, de praticar atos religiosos. Mas aqui o apóstolo está falando, o apóstolo Tiago está falando, veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, mas é pela obra de ajudar o próximo. Tá certo? Ninguém é salvo por obra da lei, mas a pessoa é justificada por praticar a obra de ajudar o próximo. Tá certo? Então aqui, ó, veja que uma pessoa não é justificada por obras e não apenas... Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não apenas pela fé em Yahushua. Ela é salva por fé. Ela é salva porque crê em Yahushua e não por praticar a obra da lei. A obra da lei, que é atos religiosos, não salva ninguém. Mas a pessoa é salva pela fé em Yahushua. Tá certo? Mas a pessoa é justificada por obras e não apenas por fé, mas por obra. Por quê? Porque quando a pessoa pratica a obra de amor ao próximo, de ajudar o próximo, ela mostra que ela tem fé. Então ela não é justificada não apenas pela fé, mas porque ela tem obra. Então ele está explicando essa fé, que é ajudar o próximo. Tá certo? Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Entenderam isso, amados? Que maravilha! Deixa eu ver aqui, eu acho que sei que foi o apóstolo Tiago mesmo que escreveu. Tiago, servo de Yahvé e do Senhor Yahushua, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então, vocês vejam bem que o Tiago, o apóstolo Tiago aqui, ele está falando, né, da fé, que a fé, a pessoa tem que mostrar que tem fé praticando as obras do amor ao próximo. E já o apóstolo Shaul, ele diz que a fé, a pessoa não é salva por obras, mas por fé, pela fé em Yahushua, mas a obra do apóstolo Shaul, ele está falando da obra da lei, que é praticar atos religiosos. E já o apóstolo Tiago, ele está falando das obras de ajudar o próximo, que quando a pessoa pratica as obras do amor ao próximo, de ajudar o próximo, ele está mostrando que tem fé. Tá certo? É isso. Então vamos ver aqui o que o Silas vai falar. Só com esse aí eu falo cara a cara.
Está lá em Êxodo 33:11. E Deuteronômio 34:10 diz assim. Peraí, olha só. Moisés, o homem que fala cara a cara com Deus. Olha só, amados. Isso é outro engano da religião. Por quê? Porque a Escritura diz que ninguém jamais viu a Yahweh, somente o Filho. E o Filho que viu a Yahweh, que é o Pai, o verdadeiro Deus, o único verdadeiro Deus. Olha que a Ruxa ainda fala, o único verdadeiro Deus, porque tem o falso que é o Terron. Ele que veio revelar o Pai. A Escritura diz bem claro, ninguém jamais viu a Deus. Olha só, quer ver só uma coisa? Não vê onde é que está escrito. Peraí. Deixa eu tirar aqui esse sinônimo aqui, depois a gente vê. Vamos ver aqui, amados. Ó, ninguém jamais viu o Pai, senão o Filho. Ninguém jamais viu a Deus. Vamos ver onde é que está escrito. Olha só. João 1,18. Vamos ver. Ó. João 1,18. João 1. Olha. Ninguém jamais viu a Yahweh, mas aqui está o Deus unigênito, que está junto ao do Pai, o tornou conhecido, mas não é o Deus unigênito. Eles botaram aqui Deus unigênito para poder botar que Jesus é Deus, mas não é. Amados, olha só. João 1,18. Vamos ver aqui como é que está em outras Bíblias. Vamos ver. João 1,18. Por isso que a gente sempre tem que estar pesquisando, amados. Porque se a Ruxa fosse Deus, ele teria falado. Não é. Ninguém nunca viu o Yahweh, somente o Filho único. Olha aqui. Só que aqui tá. Aqui, ó. Filho único que é Deus está do lado do Pai. Olha só. Ele não é Deus. Quem nos mostrou quem é Deus. Olha aqui, ó. Ninguém jamais viu o Yahweh, o Deus unigênito que está junto do Pai, quem o revelou. Isso aqui eles botaram, amados. Eles botaram, porque Yahushua não é Deus, ó. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ó. Ninguém jamais... Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui, esse aqui é o que é o correto. Esse aqui que é o correto, tá? Ó, ninguém jamais viu a Yahweh. Aqui, ó, o Deus unigênito, não. Aqui, ó, esse aqui que é o correto. Ninguém nunca foi visto por alguém. Deus, ó, Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Porque Yahushua que fez conhecer o Pai. Tá certo? Então, vamos botar esse aqui. João 1. Vamos botar aqui do 1 aqui, só pra gente ver aqui até o 18. Como é que tá nessa versão aqui, ARC. Tá? Olha, vamos ler nessa versão aqui, ARC, para ver como é que tá aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh. Quem é o verbo? O verbo é a palavra, que é Yahushua. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh. E o verbo era Yahweh. Não é que o verbo era Yahweh, que Yahushua era Yahweh. É que Yahushua era Yahweh no entendimento, certo? No espírito, no mesmo espírito do Pai. Tá certo? Não é que ele é o Pai, ele é o Pai é um, o Filho é outro. Só que ele era Yahweh, tá? Ó, cadê? No princípio era o verbo e o verbo estava com Yahweh. Olha só, no princípio era o verbo, que era o verbo Yahushua. E o verbo, que é Yahushua, que é a palavra, estava com Yahweh. E o verbo era Yahweh no entendimento, no espírito do Pai, no mesmo espírito. Mas não é que ele era o Pai e o Pai era ele, tá? Ele estava no princípio com Yahweh. Quem estava no princípio com Yahweh? O verbo, que é a palavra, que é Yahushua, que é o Filho. Ele estava no princípio com Yahweh. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi por ele quem? Por Yahushua. Nele estava a vida,
e a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque nele estava a vida, por quê? Porque ele é a vida, né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, e a vida era a luz dos homens, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Jarro, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Quem é a luz que João veio testificar? Yahushua. Para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Não era quem? Está falando aqui que quem não era a luz? João Batista não era a luz, mas ele veio testificar da luz que é Yahushua, né? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Foi feito por quem? O mundo foi feito por Yahushua, por Yahweh, porque o próprio quando nós fomos criados, né, o Adão foi criado, Yahweh falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Yahweh falou isso para quem? Para Yahushua, né? Então aqui, ó, cadê? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Falando de quem? De Yahushua. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, aos que creem no seu nome, ó, aos que creem no seu nome. Então a gente tem que crer no nome verdadeiro. Tá certo? Então, aqueles que creem no nome de Jesus, não estão crendo no nome verdadeiro. É lógico que o Altíssimo, né, Yahweh, ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas no momento que a gente está sabendo que o nome não é Jesus e não pesquisar, tem que crer no nome verdadeiro. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Yahweh. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Yahushua, que é a palavra, ele se fez carne. Tá certo? O verbo é Yahushua, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória, né, como a glória do unigênito do Pai. Porque está falando dele, como a glória do unigênito do Pai, porque ele é o unigênito do Pai. Ele é o único filho que o Pai gerou. Unigênito do Pai. Cheio de esplendor, cheio de benevolência e de verdade. Veja, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com benevolência sobre benevolência, que aqui está graça, mas estou lendo benevolência, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a benevolência e a verdade vieram por Yahushua. Yahweh nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Entendem isso? Querem ver só uma coisa, amados? Veja bem. Capítulo 17. Ó. Versículos 1 a 26. Vamos botar tudo. Olha. Yahushua falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. Olha que a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Yahushua, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste.
e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. Veja, eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Eu vou para ti, Pai separado. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Veja, para que sejam um assim como nós, mas seja um assim como nós, como, amados? No entendimento. Tá certo? Não é que seja um, entende? Tipo, seja um porque o pai é o filho é o pai. Não é isso. É seja um no entendimento. Então aqui tá, ó. Cadê? Pai separado, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos. Ou seja, se assim então eu sou o pai também, porque eu creio nele, eu sou o pai? Não. O pai é o único, somente ele é o único Deus verdadeiro. O filho é o filho de Arro, e eles são um no espírito, no entendimento. E nós que cremos no Pai e no Filho, nós somos um também no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Quem é a palavra? Yahushua. Ele deu a tua palavra, que é a palavra de quem? Yahushua é a palavra de Yarro. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico-os na verdade. A tua palavra é verdade. Veja bem, a tua palavra, quem é a palavra? É Yahushua. Ele é a palavra de Yarro. E a palavra Yahushua, que é a palavra de Yarro, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico, me separo, né, a mim mesmo. E por eles me separo a mim mesmo, para que também eles sejam separados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, ou seja, pela sua palavra, hão de crer em mim. Pela sua palavra, que é o próprio Yahushua, onde crer nele mesmo, porque o Yahushua é a palavra. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Viu? Olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, mas é o és em mim no entendimento. Não é que o filho é o pai é o filho. Isso é no entendimento. Tá certo? Como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós somos um que é no entendimento. Eu neles e tu em mim. Veja, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Ou seja, que eles sejam feitos em unidade, na unidade do Espírito, do mesmo Espírito. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe falei, aqui ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome,
e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então vocês vejam bem, amados, que ele está falando que fez conhecer o nome. Mas qual o nome? Porque na Bíblia diz Deus e Senhor, e Deus e Senhor não são nomes, são títulos. Aí ele fala Jeová, Jeová não é nome. Jeová não é o nome do Pai. Por quê? Porque o Pai, ele disse, olha só, João 8,43 diz assim, ó. João 8,43. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. João 8,43 diz assim, amados, veja bem. Para vocês verem como o nome é importante. E eles ocultaram-se de nós. Ó. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Não, peraí, qual que é? Eu vim em nome de meu Pai. Deixa eu botar aqui. Eu vim em nome de meu Pai. Eu pensava que era, ó. Eu vim em nome de meu Pai. Ai. E tu. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é João 8. Ah, João 5,43. É João 5. João 5,43. Vamos nós. Eu confundi aqui o capítulo, amados. Que maravilha, hein? 43. Vamos lá. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Vocês vejam bem. Então, o nome do Pai é Iarro. O nome do Filho é Iarruxa, porque o Filho tem o nome do Pai. E ele mesmo disse, o nome que tu me deste. Tem passagem que fala isso, o nome que tu me deste. Então, vocês vejam bem, tá certo? Do que está se dizendo aqui. Agora vamos ver aqui o que o Silas vai falar aqui dessa parte aqui. Ah, não. Agora faz o seguinte, amados. O que eu estava falando com vocês de Moisés, o homem que fala cara a cara com Deus, a gente já leu aqui que ninguém viu o Pai senão o Filho. Não é verdade? Então, deixa eu encerrar aqui, né? Vou encerrar esse vídeo. De novo, esqueci de botar o óculos escuro, porque eu estava lendo com o óculos de perto, tá, amados? Então, vamos lá. Vamos lá. É porque esse óculos escuro eu não tô conseguindo, tá muito escuro, eu não consigo ler, né? Então, o que a gente precisa entender é isso, que o Pai, o Pai, o verdadeiro Deus e Yahweh, ele nunca foi visto por ninguém, somente pelo Filho. O Filho que veio revelar ele. Então, esse Deus aqui, Moisés, o homem que fala cara a cara com Deus, não é o Deus verdadeiro. Amanhã a gente vai ler, eu vou voltar de novo. Hoje eu não vou fazer mais vídeo, tá? Vou descansar meus olhos. Mas amanhã eu vou ler de novo com vocês a parte que fala que ninguém nunca viu ao Pai, ninguém jamais viu a Yahweh, né? Vou ler de novo amanhã. E aí a gente vai ler Êxodo 33 e Deuteronômio 34 para ver qual é o Deus que falava cara a cara com Moisés, tá certo? Então, fiquem na paz de Yahusha, que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.